Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos estudar a palavra? Meus irmãos, meus amigos, as pessoas às vezes não conseguem entender a linguagem bíblica. Eles não conseguem entender a linguagem espiritual. Porque as Escrituras é um livro extremamente espiritual. E nas Escrituras tem muitas promessas, mas muitas, para aquele que teme a Deus. E às vezes nosso olhar é só para esse mundo. E se você ver as promessas e você colocar aqui só nesse mundo, você vai ver que as promessas não se cumpriram. Por isso que muita gente perde a fé. Mas será que alguma palavra de Deus cai no vazio, cai no esquecimento? Será que alguma palavra dele não se cumpre? Pois bem, nós vamos fazer a leitura aqui no livro de Salmos, que tem algumas promessas dele, e vamos fazer reflexão para você aprender a entender a linguagem espiritual. Então vamos lá, Salmo 112, que tem um título que diz assim: a felicidade daquele que teme a Deus. Interessante. Vai até o versículo 10. Então vamos fazer a leitura e depois eu vou fazer o comentário para você entender. Às vezes você vê as promessas e espera e nunca acontece na sua vida, né? Mas hoje, através desse vídeo, você vai aprender esperar verdadeiramente nas promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu para você e para nós, para mim, vai se cumprir. Não tenha dúvida disso. Então vamos começar. Salmos capítulo 112. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Muito bem, meu ouvinte, meu irmão. Vamos por parte. Aqui no versículo 1 está dizendo que a pessoa é bem-aventurada aquele que teme ao Senhor. Isto é, uma pessoa feliz, uma pessoa sorte grande, vamos dizer assim. Aí no versículo 2 está dizendo: a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Ora, às vezes neste mundo você vê um servo de Deus firme, mas a geração dele será que está servindo a Deus? Eu já vi muitos servos de Deus morrerem e seus filhos morrerem no pecado. Vocês já não viram? Porque esse texto está dizendo que a geração dos retos será abençoada. Que tipo de geração será que é essa? Muito bem, meus ouvintes. A geração que a palavra está falando é quando eu gero um filho espiritual. É isso. Porque a nossa geração terrena é passageira. Mas a geração de fé daqueles filhos na fé, irmãos, irmãs, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo: quem são minha mãe, minha irmã, meus irmãos?
todo aquele que faz a vontade de Deus. E aí, o apóstolo Paulo mesmo falou: eu gerei filhos na fé. Nós aqui geramos filhos na fé. Então, a geração dos retos será abençoada. Porque, se fosse ver esse texto mesmo, cumprir, cada crente, cada homem que se propusesse a servir a Deus, automaticamente seus filhos iria, ser abençoada. Mas muitos deles não acontece isso. Versículo 3: prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, a palavra de Deus fala para nós não querer riqueza nesse mundo. Mas onde será que eu vou ter riqueza na minha casa? Onde será que vai ter prosperidade na minha casa? Porque a palavra de Deus fala, que diz assim: tendo o que comer, o que vestir, estejais com isto contente. Isso aqui, meu ouvinte, é na outra era que está por vir. Esse texto é exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Por isso que a palavra de Deus fala que os mansos herdarão a terra. Deus não vai dar riqueza nem prosperidade, ouvinte, onde há o ladrão, onde esse mundo injusto você vai perder. Então, essa promessa aqui não é para essa dimensão, mas para outra, onde vai ter riqueza, prosperidade e riqueza. Versículo 4: ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericórdia. Aqui está falando a qualidade, E depois no 5 vai falando que ele faz as coisas certas. E no 6 fala que ele não vai ser abalado e vai estar em memória eterna, isto é, vai ser sempre lembrado. Ele não teme maus rumores, Não teme maus rumores. E no versículo 9: ele espalhou, Deus necessitado, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força exaltará em glória. E a palavra de Deus está falando que o ímpio, os nossos inimigos, você tem inimigo por causa da justiça? Temos. Os nossos inimigos vai ver e vai se entristecer. Está dizendo aqui, é uma promessa. Vai ser cumprido isso, não sei como, mas que vai. E vai ranger os dentes. Só tem um lugar onde ele vai ranger os dentes. A palavra de Deus fala, é no inferno. Ele vai ver isso. Interessante, que ele vai ver e vai ranger os dentes. E se consumirá. Isso aqui é no inferno, meu ouvinte. Porque hoje você vê o justo sendo massacrado pelo injusto. Então, se for esse texto aqui, não faz sentido para essa vida. Não é verdade? Se você for lá para o livro de Romanos, você vai ver que os santos daquela época andavam pelos montes, peregrinos, sofrendo aflição. Mas esse texto aqui vai caber para eles também, na outra dimensão. Os inimigos que afligiram eles vai ver isso também. A palavra de Deus fala que aqueles que transpassaram o nosso Senhor também vai ver ele vindo em glória. Então, quando você lê a palavra e vê promessa, joga tudo para outra dimensão, porque Deus vai dar coisas duradouras, onde ninguém vai te roubar, onde as coisas não vai sofrer dano de ímpio nenhum. Esse mundo vai ser destruído. Deus não vai dar coisa para nós que depois ele vai tirar, vai acabar. Ele vai dar coisas que não se acabam. É isso que o crente tem que entender. E às vezes os crentes querem essa ninharia. Por isso que a palavra de Deus fala: aquele que quiser ganhar sua vida nesse mundo vai perder. Então nesse mundo nossa vida está escondida com Cristo. Nós não temos nada com esse mundo. A palavra de Deus fala que nós não pertencemos a este mundo. Ora, se eu não pertenço mais a esse mundo, como é que eu vou ter prosperidade e riqueza? Como é que eu vou acumular isso? Mas nós temos a esperança que no mundo onde vai reinar plena justiça, plena paz, nós vamos ter todas essas bênçãos. E a nossa descendência espiritual, que hoje eu tenho filho carnal, eles são temporários. Eu tenho filhos carnais, são temporários. Se eles não se converterem ou se eles se desviarem, eles não vão entrar na eternidade comigo. Ou se eu me desviar e eles ficarem firmes.
Mas nós temos filhos espirituais, nós temos geração espiritual. Vocês lembram de Abraão, a geração de Abraão, que somos nós pela fé? A palavra de Deus fala que nós somos descendência de Abraão pela fé. O apóstolo Paulo mesmo fala que ele gerou filhos espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, quando você lê esses textos aqui de Salmo, as promessas de Deus, às vezes você fica, mas como é que pode? O crente não está tendo nada disso que está sendo prometido. É porque o nosso Deus está levando nós para um lugar muito melhor. Ele está levando nós para um lugar onde toda essa palavra, essas promessas vão se cumprir um dia. Um dia você vai se lembrar de hoje. Um dia nós vamos se lembrar de tudo isso que estamos, dessas promessas aqui. Nós vamos ver os inimigos rangendo os dentes. Eles vão se entristecer. A palavra de Deus fala que os inimigos nossos vai ser um por um destruído, mas no momento nós devemos amá-los, nós devemos orar por eles, devemos falar bem deles. Quantos inimigos nós não temos aqui falando mal de nós, né? Mas a palavra de Deus fala que vai chegar um dia em que nós vamos receber a nossa herança junto com Cristo. Então, meu ouvinte, meu irmão em Cristo, você não desanime não. Desanime não, porque os falsos pregadores, eles pegam essas promessas e jogam tudo nessa dimensão. E aí vai ter falha. Aí vai falhar, porque nós não temos promessa concreta mesmo para essa dimensão. Nós temos a promessa concreta que Ele vai estar conosco até o fim. E nós já somos abençoados. Essa é a verdade. Se eu já sou abençoado, por que eu vou ficar me preocupando com as coisas perecíveis desse mundo? Eu gostaria que, através desse vídeo, você pensasse sobre isso.